Espírito Santo, eu venho nesse momento interceder diante de Ti, pedindo ao Senhor que traga a Tua palavra, traga a graça do Teu Espírito, de cada um dos meus que vão estar ouvindo essa palavra, que vão estar comigo, meu Pai, em um outro dia. Eu venho interceder nesse momento, clamando por Tua presença, intercedendo por Tua presença, acreditando que o Senhor é maravilhoso e que o Senhor vai falar sobre todo nome. E não há nada, meu Pai, mais importante do que o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? As tuas mãos são fortes, os teus caminhos são retos, e nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor é maravilhoso e que o Senhor vai nos abençoar. Hoje é um dia de alegria, é um dia de graça, é um dia onde a tua vontade, a tua palavra, ela persevera em nossos corações. Eu intercedo, meu Deus, a favor das pessoas que estão enfermas, das pessoas que estão desorientadas. Em o nome do Senhor Jesus, manifesta, Deus, essa graça sobre eles. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, os que estão nesse momento, meu Deus, passando por tribulações que só o Senhor pode fazer, que só o Senhor pode mudar, que só o Senhor tem uma resposta. Faça de mim, meu Pai, um instrumento nas tuas mãos, para que teu nome seja glorificado, para que teu nome seja exaltado. Diante de ti eu coloco minha vida nesse momento e me entrego totalmente a ti, Pai, para que o Senhor faça da minha vida conforme a tua vontade, Deus. Graças a Deus, que bom estar aqui com vocês novamente, amém? É um propósito que eu tenho colocado diante do Senhor. E o Senhor tem sido bom, queridos. Tem me dado ânimo, tem me dado a palavra dele para compartilhar com vocês. E assim, estou com muita alegria hoje por causa da palavra que o Senhor me revelou. Porque eu sei que ela vai falar com você. Eu não sei o que você está passando, amém? O que está acontecendo na tua vida eu desconheço. Mas o Senhor, Ele é aquele que conhece todas as coisas. Ele é aquele que te fez saber que apesar de todos os problemas você não está sozinho, amém? Você não está sozinha. São coisas que você precisa ter consciência total de que você não está só. Quando nós buscamos a Deus com o coração voltados para compreender o seu amor, para entender a sua vontade, é que eu quando eu falo de Deus, quando eu falo do reino de Deus, isso é muito forte para mim. Porque eu vim de um mundo muito tenebroso, que algumas pessoas que andavam comigo não conseguiram sair de lá. Não porque o Senhor não os amou como me amou, mas porque para eles naquele momento era melhor viver lá, naquele buraco. E eu quero muito poder agradecer a Deus, porque toda vez que eu me lembro da onde o Senhor me tirou, é um misto de emoções muito fortes. As pessoas que têm nos acompanhado têm conhecido um pouco do nosso testemunho, e eu quero louvar a Deus pelos livramentos e pela sua infinita misericórdia, amém? Ontem, meu filho fez 30 anos de idade, e eu quero assim agradecer a Deus, né? Porque com 16 anos de idade eu engravidei dele e eu tentei abortá-lo 3 vezes, com medicação e uma série de coisas que nós não teremos tempo para contar. No dia certo Deus preparará. E poder ver ele lá do meu lado, no altar, pregando a palavra de Deus, sabendo que eu saí da prostituição, que essa gravidez ela foi um divisor de águas na minha vida, e poder contemplar o que Deus fez depois
de um momento muito difícil na minha vida, conflitos dentro da minha alma, de pensamentos de, meu Deus, como que aconteceu tudo isso? Como que aconteceu tudo isso? Hoje, 22 anos depois de ter aceitado a Jesus e de ter entregado a minha vida no altar do Senhor, hoje eu olho para trás e eu vejo coisas assim que aconteceram, coisas terríveis, coisas muito difíceis de ser vencidas. E eu posso ter certeza que foi Ele, foi Jesus. Foi Jesus. Né? E hoje eu posso desfrutar de um neto, de um filho, de uma nora, né? De um esposo, de uma família. E eu quero louvar a Deus por isso. Amém? E eu quero também fazer menção para você que está aí me ouvindo, você que por algum motivo está afastado da casa do Senhor ou conhece alguém que está afastado. Eu quero que você tenha um coração quebrantado no dia de hoje, nesse momento. Compartilha esse vídeo agora, Deus vai trazer uma palavra para nós que eu tenho certeza que além de falar com você, vai falar com essa pessoa que você vai evangelizar. Talvez você não tenha palavras, amém? Palavras para dizer alguma coisa para essa pessoa. Você conhece a história dela, às vezes você compartilha, dá um conselho, mas a situação dessa pessoa está tão difícil que você já não tem mais palavras para ela. E eu quero pedir para você, compartilha. Não abra a sala de vídeo não, compartilha, amém? Passa lá para ela o link, fala, ó, se não der para você assistir agora, assiste depois, mas é muito importante você assistir. E eu tenho certeza que Deus vai falar com essa pessoa. Queridos, eu tenho recebido mensagens no particular e de pessoas que o Senhor está restaurando a vida delas. Mas, missionária, como assim? Como assim, Patrícia? Numa segunda-feira? Toda segunda e toda quarta eu estou ministrando a palavra do Senhor aqui. E pessoas, queridos, que estavam afastadas dos caminhos do Senhor, estão dizendo para mim que começou a nascer um desejo novamente de voltar para a casa do Senhor, mas que há muitas lutas acontecendo. Eu também estive em contato com pessoas que estão passando por situações que a única coisa que eu pude responder para essas pessoas é dizer o seguinte, olha, esse Deus que eu estou pregando para você é um Deus que fez coisas extraordinárias na minha vida. Coisas extraordinárias, e ali eu compartilho algumas coisas que Deus fez na minha vida. E essa pessoa vai se enchendo de fé, porque muitas vezes, queridos, a gente acha que o que vai mudar a vida de uma pessoa, às vezes é um testemunho de prosperidade, né? Às vezes mostrar para essa pessoa, olha como que servia a Deus, olha a minha vida financeira como ficou. Queridos, eu vou te dizer uma coisa, apesar disso ser importante, disso ter uma parcela de importância na vida do ser humano, eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu tiver a liberdade de compartilhar algumas coisas que Deus fez na minha vida, na minha área emocional, espiritual, na minha vida de compartilhamento com pessoas, o que Deus fez na minha vida, eu vou dizer para você, você vai perceber que não há lugar na alma do homem, na vida do homem, que Deus não possa entrar. Às vezes você está achando que o que vai libertar você de alguma situação é alguma coisa extraordinariamente grande. Mas eu continuo dizendo para você, o Senhor é o Deus do Sicília, é o Deus que fala baixinho também. Amém? Para alcançar o teu coração. Então eu quero muito que você compartilhe esse vídeo com pessoas. Quero muito que você faça isso. Que você diga para essa pessoa, olha, eu me importo com você. Então eu gostaria muito que você escutasse essas palavras. Sabe, eu tenho achado você muito triste, muito oprimido, e eu quero compartilhar com você uma palavra de uma pessoa que às vezes eu escuto e tem feito bem para mim. E você passa esse vídeo para ela. E eu tenho certeza, queridos, que se Deus permitir que ela ouça esse vídeo, Deus vai falar no coração dessa pessoa. Amém? Eu quero lhe dizer uma coisa, mais um testemunho. Uma pessoa me ouvindo e me vendo pela internet, o que ela fez? Ela passando por uma luta, queridos, tremenda, você não tem noção. Ela compartilhando comigo coisas que estão acontecendo na vida dela, que eu disse para ela, olha, não adianta nós só orarmos não, vamos abrir uma campanha de oração aí, vamos clamar a Deus, porque é muito triste isso que você está passando. E ali a gente começou a orar.
E eu tô me recordando aqui dela dizendo, eu preciso contar uma coisa para a senhora. Eu falei, ai meu Deus, o que é, né? Ela falou, eu falei, os milagres já estão acontecendo? Ela falou, não, mas aconteceu um sinal de Deus, e eu sei que é de Deus, e eu disse, conta, compartilha comigo. E essa pessoa disse para mim assim, no dia que eu estava te ouvindo, o que eu fiz? Como eu conheço pessoas que estavam assim como eu, compartilhei o vídeo com algumas amigas do trabalho. Missionária, você nem sabe. Deus falou tanto com uma pessoa do meu trabalho que quando eu cheguei lá, ela passou o dia inteiro falando do que a senhora estava dizendo, que Deus falava com ela. Quando eu olhei essa situação, eu me despertei e entendi que se Deus estava fazendo na vida dela, ia fazer na minha também. E hoje eu posso compartilhar com você agora, nesse momento, que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas grandes na vida desta pessoa. E essa pessoa está encontrando ânimo para voltar para a comunhão com Deus, e isso é maravilhoso. Voltar à prática de falar com Deus, na prática de falar como Ele é maravilhoso, porque às vezes nós chegamos em alguns momentos da nossa vida que a nossa boca só fala problemas, a nossa boca só fala dificuldade, a gente só exalta o inimigo, dizendo, olha, isso está dando errado, e o inimigo sendo glorificado nessas coisas ruins que têm acontecido na vida. Mas eu quero dizer para você, restaura teu ânimo e a tua fé, porque há um Deus que quer fazer e vai fazer se você crer, vai fazer coisas extraordinárias na tua vida, amém? Amanhã nós estaremos lá na igreja Brasil para Cristo, que é onde eu congrego, onde o meu marido é o pastor, lá na Avenida Guterrans, 4301, no Aerorancho, amém? Quero convidar você também, para convidar uma pessoa a ir lá, amém? Amanhã nós estaremos lá ministrando a palavra de Deus, pastor Jaelso junto com uma equipe de obreiros para orar por você, e eu vou estar lá também para orar por você, para profetizar na tua vida, porque eu creio que tudo pode acontecer através de uma palavra de fé. Eu creio. Se você chegar a qualquer momento na minha presença e disser para mim, olha, Patrícia, não estou aguentando, essa situação está difícil, eu não vou te dar apenas um conselho, não. Eu não vou bater nas tuas costas e dizer para você, olha, essa luta aí vai passar, fica calmo. Não, eu não vou falar só isso para você. Eu vou profetizar a palavra de Deus sobre a tua vida. Porque maior é a palavra de Deus do que um tapinha nas tuas costas. É melhor a palavra profetizada de Deus na sua vida do que eu disser para você que isso vai passar. Deus, ele tem nos dado autoridade, tem dado autoridade a homens e a mulheres, para na humildade e na simplicidade do Espírito Santo, levantar as mãos e dizer, o Senhor vai fazer. E ainda te orientar, levantar tuas mãos dentro da tua casa, levantar tuas mãos dentro da tua cozinha, dentro da tua sala, dentro do quarto dos teus filhos, e profetizar aquilo que o Senhor tem ministrado sobre a tua vida. Então eu quero dizer para você que uma certa feita o apóstolo Paulo, muito interessante essa passagem, lá em Atos, a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo chega numa cidade para pregar o evangelho. E quando ele chega lá para pregar o evangelho, as pessoas ouvem ele, e ouvem ele com uma vontade de interrompê-lo e já falar alguma coisa. E o que eles dizem? Eles dizem, olha, já passaram por aqui pregando essa palavra, pregando esse Jesus, e a gente não quer. E o apóstolo Paulo, eu imagino, que a gente só tem condições de imaginar, eu imagino ele naquele momento respirando fundo e dizendo, vem cá, vocês ouviram falar de Jesus? Sim, e do poder dele, e do Espírito Santo. Eles ficaram todos assim olhando, ficaram observando, e eles disseram, não, nós não sabemos quem é esse Espírito Santo. E ele disse, então eu vou dizer para vocês quem ele é. Queridos, isso é de arrepiar, isso é muito forte. Ele estava dizendo que não é só uma história de Jesus que vai mudar a sua vida. Às vezes tem pessoas que você conhece que elas não são transformadas ainda porque elas só conhecem uma história.
Elas conhecem uma passagem bíblica, mas elas não tiveram um encontro com o Espírito Santo. Porque a hora que elas tiverem um encontro com o Espírito Santo, a vida delas vai mudar. Você pode ter certeza disso. A vida delas vão ser impactadas. A vida delas vai ser transformada. Porque o apóstolo, ele dizia, olha, eu não vim aqui só falar de Jesus, eu vim aqui demonstrar o poder que ele tem através do Espírito Santo. Queridos, e a palavra de Deus diz que ali aconteceu muitos milagres, ali aconteceu coisas extraordinárias, porque aquelas pessoas tiveram contato com o poder de Deus, com aquele poder que emana do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar com você. Essa presença do Espírito Santo que derrota a maldade profetizada contra a tua vida. A presença do Espírito Santo que muda os pensamentos de uma pessoa que estava a ponto de se matar, que estava a ponto de se separar, que estava a ponto de pedir as contas do emprego, porque não aguenta mais aquele ambiente opressivo, porque elas não tiveram uma revelação do Espírito Santo sobre as suas vidas. E eu venho falar desse Espírito Santo nessa noite, porque eu quero lhe dizer uma coisa: você pode ler a Bíblia, você pode ser conhecedor de passagens bíblicas, de histórias bíblicas, você pode até ser um bom orador, você pode ser até um bom contador de histórias bíblicas. Você pode conseguir chegar para alguém e dizer, olha, você sabia que Jesus cura isso? Você crê que Jesus cura isso? Olha, ele curou uma pessoa lá na Bíblia, ó. Talvez você ainda não tenha tido aquela presença poderosa do Espírito Santo para sair desse contexto bíblico e com a fé que você aprendeu nesta palavra, você disser para essa pessoa, olha, o Espírito Santo, quando ele me visitou, eu fui curado, eu fui liberto, o Senhor fez na minha vida, o Senhor fez através de mim e o Senhor vai fazer na sua vida também. E eu quero lhe dizer uma coisa, existe sim curas instantâneas, curas que acontecem. Nós temos o Deus de já. Nós temos o Deus de já que nós abrimos a boca e ele opera imediatamente, mas nós sabemos que há pessoas que o Senhor precisa curar por dentro. Às vezes a enfermidade desta pessoa nos levou até ela. Às vezes a dor desta pessoa nos levou até ela. Através do convite de uma pessoa, vamos orar ali pelaquela pessoa que eu conheço, pelaquele parente, pelaquele amigo. Vamos lá, Patrícia, vamos lá comigo fazer essa oração, porque ela está muito doente, ela está muito mal, está passando por situações dentro da casa dela muito difíceis. Olha, a casa dela é um antro de demônios, nós precisamos de alguém no campo de libertação, vamos comigo lá, me ajuda a ajudar essa pessoa. E de repente, quando nós chegamos lá, nós clamamos ao Deus de já, nós queremos que o Deus de já entre lá dentro e arrebente com todas as fortalezas de Satanás, arranque o trono do diabo e faça curas milagrosas. É essa a nossa intenção, é nessa fé que nós vamos. Mas nós chegamos lá e Deus começa a trabalhar no nosso coração e dizer, olha, eu preciso trabalhar almas aqui, vou fazer alguns sinais dentro dessa casa hoje, mas eu quero trabalhar intimamente com essas famílias, com essa pessoa. E de repente começa um processo, irmãos, uma guerra espiritual, para que essas pessoas entendam que Deus não é só o curador das enfermidades, é uma guerra, para que essa pessoa entenda que ela precisa de uma comunhão, que ela precisa ir para a casa do Senhor cantar a Deus. E a gente encontra às vezes pessoas na caminhada que elas dizem assim pra gente, olha, mas, missionária, eu tive muitas decepções na igreja, para mim não vai ser fácil voltar não, acho que eu nem consigo voltar. E a gente ministrar sobre a vida dessas pessoas para dizer, pelo amor de Deus, vá para a casa de Deus adorar a Deus. Aprenda a ir para a igreja para adorar a Deus. Dê paz do Senhor, sorria para todo mundo, seja amigável com todo mundo, mas não seja amigo de todos. Deus vai te revelar pessoas dentro da igreja para andar com você. Pessoas que você vai poder confiar.
É que tem muitas pessoas, querido, que são muito dadas e só toma na cabeça. Tem pessoas, queridos, que é amigo de todo mundo é amigo dele. As pessoas estão do lado dele dizendo assim, cuidado com essa pessoa. Não, é meu amigo, é minha amiga, não. Isso aí é inveja da nossa amizade. Eu quero lhe dizer que muitas pessoas desistem da casa de Deus, desistem de viver na comunhão com Deus, na casa dele, porque escolhe más amizades. Mas missionária está dentro da igreja, Patrícia, tinha que ser, todo mundo tinha que ser do bem. Como todo mundo tinha que ser do bem? Aonde que está escrito isso? Aonde é que está escrito isso? Se a própria palavra de Deus, ela nos revela que naquele dia muitos dirão, eu expulsei em teu nome. Eu preguei em teu nome, eu orei para que pessoas fossem curadas e elas foram. Eu fiz isso em teu nome. Como que o Senhor não vai me levar? E o Senhor olha para essas pessoas e dizem, malditos, não vos conheço. Nós não podemos vir com esse papo, queridos, de que todo mundo que está dentro da igreja é santo. De que todo mundo que está dentro da igreja é bonzinho. Nós não podemos cair nessa. Por isso que eu lhe dou esse conselho, seja amistável com todo mundo, amigável com todo mundo. O que é isso, missionário? É apertar na mão, tudo bom, querido, como vai? Se precisar que você ore por ele, você ora, mas andar junto não. Andar junto não. Tem pessoas que ainda nem conheceram Jesus, estão lá na igreja porque estão indo atrás de uma namorada, de um namorado, ou de um carro, de uma casa. Nós não sabemos o coração do homem. Nós precisamos entregar nossa vida a Deus, para que Deus também coloque no nosso caminho pessoas do bem. Pessoas que realmente vão fazer diferença na nossa vida e nós iremos fazer diferença na vida delas. Os demais pais do Senhor, tudo bom? Nós não podemos deixar de ir congregar, porque existem pessoas más dentro das igrejas. Porque existem pessoas que não se arrependem dos seus pecados, mas também não saem da igreja. Nós não podemos deixar de adorar a Deus, porque se nós não conseguirmos dar a nossa adoração a Deus no seu templo, por causa de pessoas, mas quando nós estamos na nossa casa, nós temos que suportar muitas vezes algumas coisas terríveis, por amor a um casamento, por amor a um filho, mas nós às vezes não estamos dispostos a aguentar uma situação difícil ou uma pessoa complicada por amor a Deus. E nós não percebemos que quando nós nos afastamos do Senhor, nos afastamos da casa dele, nos afastamos daquela comunhão, nós enfraquecemos. Nós enfraquecemos e ficamos sujeitos a todo tipo de influência. Todo tipo de influência. E daqui a pouco nós somos aqueles que amam a Deus e ficamos dizendo assim, ó, tem nada a ver isso não. Isso aí também não tem nada a ver não. Para com isso. E eu tô com esse propósito de estar aqui. Não importa se eu vou estar pregando para 2 pessoas. Eu sou uma pessoa que fui criada em cultos no lar. Até hoje. 23 anos de ministério. Eu comecei a pastorear com o meu esposo, ajudando o meu esposo. Nós éramos um casal de diáconos ainda. O nosso pastor precisou se ausentar da igreja e quem começou a cuidar da igreja fomos nós. Fomos nós. A experiência que nós tínhamos era mínima. E ali nós, como diáconos, trabalhando no campo de libertação, vocês não têm ideia, irmão, das coisas que já aconteceram com a gente. Vocês não têm ideia. Pela misericórdia do Senhor, Ele nos sustentou.
porque não foi fácil. Então sou acostumada a ir pregar para 2 pessoas, para uma. Isso para mim é... Então eu só estou aqui obedecendo a Deus. Deus falou, abre e fala o que eu te mandar. E eu estou aqui fazendo isso, com toda a humildade do mundo. Toda a humildade do mundo. Pedindo para Deus que Ele possa vir a me usar para ministrar sobre a tua vida. Para trazer uma palavra para a tua vida. Para que você possa despertar, às vezes, de um sono espiritual, às vezes de uma luta que você esteja passando, ou te dar uma orientação divina através do Espírito Santo para que você tome uma atitude, porque o Senhor te chamou, e isso não é um jargão cristão, Ele chamou mesmo, e às vezes nós não conseguimos continuar caminhando, porque nós não entendemos essa chamada, não nos despertamos para essa chamada ainda. E falando em chamada, eu quero entrar aqui nesse texto, amém? Quero entrar aqui nesse texto da palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você, amém? Olha só, eu quero trazer aqui uma palavra que se encontra no livro de Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21. Onde a palavra de Deus nos revela algumas coisas muito, muito importantes. Algumas coisas assim que eu quero compartilhar com você, crendo que o Senhor tem algo para falar com a gente. Amém? Eu estou aqui com algumas pessoas nos assistindo, com a Cida, nossa líder da UFEBRAC, do Aero Rancho, das mulheres, União Feminina, o Brasil para Cristo. Daqui uns dias ela vai estar aqui comigo também. A irmã Sirlene, amém, está conosco, Deus te abençoe. O pastor Hélio, lá do Santa Emília, também está conosco. O irmão Miguel, amém, está com a gente. Irmão Miguel, quero te levar para pregar lá na igreja. Vou preparar uma sexta-feira para você estar conosco, em nome do Senhor Jesus. Também está com a gente o Luiz Márcio, amém, que Deus abençoe. Ele é lá de Rondônia. Ô irmão, que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Também estamos aqui com a irmã Eliane, que é nossa diaconisa lá na igreja. Deus te abençoe, mande um abraço para o irmão, em nome do Senhor. Minha mãe também está assistindo. O Rafael, que é um novo convertido lá da igreja, eu brigo com ele o tempo todo. Ele tá para batizar. Eu entrei lá no teu Facebook hoje, viu, Rafael? Você tá muito metido, né? Tá muito metido. Eu também estou aqui com a Norma, né? Norminha, que Deus te abençoe, saudade. Às vezes quando ela estava em Campo Grande, ela vinha aqui, ela é de Niterói. Deus te abençoe. A minha mãe tá assistindo. Mãe, já sei que você tá assistindo, mãe. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Deus é bom. Queridos, na quarta-feira eu estava pregando a palavra de Deus junto com a Fran e com a pastora, e muitas pessoas, missionária, eu também, minha mãe também levava benzedeira em casa. Nós rimos muito sobre isso. Teve um que a benzedeira benzia ele com aquele, ai meu Deus, sabe aquelas mamoninha assassina que a gente brincava na rua quando era pequeno? Benzia com galho daquilo, irmão. Sabe Deus expulsando o quê, né? Eu era galho de arruda, minha mãe levava uma pessoa lá para benzer nós com galho de arruda e com uma tesoura aberta. Se você quiser saber como que rolou essa conversa, né, entre a diaconisa e as pastoras que estavam fazendo a live na quarta-feira, entra no vídeo atrás, amém? Nós se divertimos muito. Muitas pessoas me mandaram dizendo, missionário, você tira umas coisas que eu não sei de onde vem. Eu falei, entra no contexto, porque ela tá lá no contexto, amém? Graças a Deus. A Thalita tá com a gente também, Thalita Costa, Deus te abençoe, viu, querida? Deixa eu entrar aqui nessa palavra, que eu tenho certeza que ela vai trazer assim um pensamento para o nosso coração, porque essa programação ela tem o intuito de fazer você pensar comigo. Né? Tanto é que você pode escrever alguma coisa que você queira, amém? Alguma coisa que você queira perguntar, e nós vamos estar aí trabalhando isso. Quero muito que você pense com a gente. A irmã Lúcia também entrou. Irmã Lúcia Gomes, Deus te abençoe, querida. Tá sempre aqui com a gente em nome de Jesus. E você, a Graziele também conosco. Grazi, que saudade, hein?
muito tempo mesmo. Eu te acompanho de vez em quando pelo Facebook. A Rose Brandão está conosco, diaconisa lá da igreja também. Queridos, essa palavra que eu vou trazer para você, você vai precisar ter um pouco de atenção. Se você não tem condições de ter atenção agora, eu peço para você, porque ela é muito importante, você assista ela em outro horário, para que você se dedique a ouvi-la. É uma palavra muito profunda que o Espírito Santo me deu e eu quero compartilhar ela com você. Amém? Quero compartilhar ela com você. A palavra de Deus diz aqui em Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21, que Jeremias, num momento, no livro de Lamentações, Jeremias, em um momento da vida dele, ele estava oprimido. Por isso que o nome do livro é Lamentações. Porque Jeremias, ele é escolhido por Deus, ele é chamado por Deus, e talvez na mente de Jeremias, eu posso te dizer, talvez não, se você estudar esse personagem, esse homem Jeremias, se você for fazer um apanhado de situações que ele comenta sobre a alma e sobre as aflições dele, você vai perceber que ele realmente queria, eu li um livro que fala sobre a personalidade dos profetas, e eu me lembro que esse escritor, ele diz que a personalidade de Jeremias era de um homem que se entregava totalmente. Ele era um homem que ele não tinha reservas. Então ele passou a ser uma pessoa vista por outras como uma pessoa emocional. E às vezes a gente acha que pessoas emocionais, né, que tem uma fragilidade, às vezes em meio às tribulações, são pessoas fracas. Porque choram quando vem uma provação, às vezes procura ficar isolado em algum momento por causa da sua dor. Às vezes, aparentemente, parece não saber lidar com isso. E Jeremias, ele tinha um traço dessa personalidade. Ele era uma pessoa emotiva. Ele era uma pessoa que tudo que Deus queria com ele, ele não conseguia se ver fazendo aquilo. Por quê? Porque ele era uma pessoa que não conseguia se ver profetizando. Não conseguia se ver passando pelas tribulações que ele passou. Porque o próprio chamado dele descreveria o futuro dele. Ora, quando um profeta chega para nós, ou a palavra de Deus vinda do altar chega até nós dizendo, ou uma divina revelação do Senhor à tua alma, chega para nós e diz assim, olha, eu tenho um propósito com você. Eu não te chamei só para você dar testemunho. Eu não te chamei só para você ir para a igreja e ficar cantando. Eu não te chamei só para isso. Isso é muito importante. Mas eu te chamei para salvar a tua casa. Olha, eu chamei você para salvar a tua família. E mais ainda, vou lhe dizer uma coisa, lhe chamei para que você pregue para a tua família e vou lhe dizer mais. Muitas pessoas da sua família não irão se converter, mas é preciso que elas saibam a verdade. Esse era o ministério de Jeremias. Num campo muito maior. Num campo muito maior, que saía de dentro da família dele. Saía do campo, da casa dele. E tem mais, quando Deus fala isso, diz, olha, quando você estiver falando, sabe? Quando você, Jeremias, estiver pregando a palavra, eles vão olhar para você como um diamante. Aí tá na tua testa. E esse diamante corta. Esse diamante é inquebrável.
Eles vão tentar te martelar, vão tentar te arrebentar, mas eles não vão conseguir, porque a palavra que você vai falar, ela é uma palavra verdadeira e muito dura, como diamante. Quando ele escuta isso, com certeza ele pode ter se arremetido em pensamento em algum profeta que ele conhecia. Há de se convir que na época de Jeremias havia muitos profetas que eram bancados pela corte dos hebreus, pela corte do povo de Israel. Eles eram pagos para serem profetas. Eles não eram pagos para falar a verdade. Eles não eram pagos para dizer o que Deus estava falando, mas eles eram pagos para interpretar a situação. Você vai ver isso quando Jeremias prega contra o rei, e o rei chama os seus profetas pagos. E os seus profetas pagos não falam que Deus havia lhe revelado também, mas eles fizeram uma interpretação da situação. E aí o próprio rei diz para Jeremias: não existe um Deus que daria o seu povo para o inimigo. Israel não ia ser entregue para o inimigo só porque você, Jeremias, está falando. Então Jeremias, ele foi chamado para uma situação, para um chamado muito difícil, como o seu. Porque às vezes não é fácil você pregar para o seu pai, e você vê que o tempo de vida dele já não é mais de 10 anos, de 20 anos. Talvez você saiba, porque o Espírito Santo já te testificou, que os dias se abreviam na vida de algumas pessoas que você conhece. E como é difícil ser despertado para isso. Como é difícil ser despertado para uma missão. Às vezes as pessoas não querem se envolver novamente com Deus, justamente por causa disso. Estar na presença dele significa renunciar a muitas coisas. A renunciar. Nunca aconteceu na história do Brasil recente, e eu digo isso por pesquisas que eu acompanho, por pregações que eu leio, por livros que eu leio. Nunca houve nessa geração nossa de 40 a 50 anos uma geração cristã tão superficial. Uma geração cristã tão dispostas a servir a Deus para não sofrer mais. Nunca houve na história cristã do Brasil os dias de hoje semelhantes ao dia de hoje. E isso é óbvio. Porque aumentando o pecado, muitas pessoas se esfriam. Nós estamos vendo muito, mas é muito, gente, não é pouco não. Eu sou do altar, eu ajudo a pastorear. Se eu trouxesse aqui o nosso copastor, o pastor Jaelson, se eu trouxesse aqui o meu esposo, o pastor Fábio, se eu trouxesse alguns pastores que cuidam da igreja conosco e fosse chamar eles para dizer assim: gente, o que vocês acham? Vocês têm convivido com pessoas fogo puro? Com pessoas espirituais? Eu não estou falando pessoas que ficam profetizando e dançando no espírito e a vida deles é uma bagunça, não. E não estou também falando que a vida bagunçada é uma vida difícil na área financeira. Também não estou dizendo isso. Estou dizendo vida bagunçada de profeta adúltero, profeta mentiroso, profeta que não paga o que compra. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. E não tô falando também daquele que compra e não paga porque ao invés de pagar, comprou outra coisa que ele queria. Tô falando da pessoa que faz isso porque quer, porque é compromissado. Porque eu sei que tem muitas pessoas sérias, muitos homens de Deus, mulheres de Deus que estão passando por lutas financeiras, não estão conseguindo honrar os seus compromissos. E isso não é para que... deixar de pagar
pagar alguém para pegar esse dinheiro e comprar alguma coisa que satisfaça o seu desejo. Eu entendo tudo isso, espero que você entenda também o que eu estou falando. Mas qualquer pessoa que estivesse aqui do meu lado, que tem um mínimo de intimidade com Deus, você que está me ouvindo, se tiver um mínimo de intimidade com Deus, você vai pensar comigo agora e você vai dizer, olha, é verdade. Nós não conhecemos muitas pessoas espirituais. Nós conhecemos muitas pessoas que vão ao culto. Nós conhecemos muitas pessoas que estão na igreja. Nós conhecemos muitas pessoas que até estão envolvidas em alguma atividade da igreja. Mas não são muitas pessoas que nós conhecemos que são espirituais. E eu não estou falando de pessoas que você conhece pela internet, não estou falando de pessoas que você conhece abrindo um site aí que só tem gente fogo puro, não, eu estou falando de pessoas de carne e osso, que você está vendo, que você está tocando, que você possa compartilhar um segredo, que você possa compartilhar uma dor, uma angústia, que você não vai ser mal interpretado, muito pelo contrário, você vai ser abraçado e vai ser ajudado. Nós não estamos vivendo um momento em que a igreja está cheia de pessoas espirituais, mas cheia de pessoas emocionais. Porque o culto, ele é preparado. O culto, ele é preparado para que a gente chore mesmo, porque a unção de Deus desce. E a gente está quebrantado, porque a gente está ali com o coração sedento, dizendo, Deus, eu não estou aguentando mais. E aí Deus vem e derrama mesmo, porque no coração de Deus, o desejo dele é derramar sobre nós, não só para resolver nosso problema, mas para que ele nunca mais saia de perto de nós, para que nunca mais nós saiamos de perto dele. Esse é o interesse de Deus. Então nós estamos convivendo com pessoas que são muito emocionais. Tem uma semana que estão topando tudo. Nossa, quando a igreja voltar a funcionar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer aquilo outro. Aí a igreja começa a funcionar, meu Deus do céu, cadê aquele fogo? Nós estamos ouvindo muitas coisas da parte de Deus pela boca dessas pessoas, que é tudo da boca para fora. E o Senhor está nos chamando para um encontro com Ele profundo. E a Bíblia diz, queridos, que Jeremias, ele pode sim ser usado para retratar esse momento que nós estamos passando. A palavra de Deus diz que o ministério de Jeremias era tão difícil que ele tinha um diário, ele tinha um livro que foi dado o nome de Lamentações, aonde ele escrevia toda a sua angústia, tudo que ele estava passando, tudo que ele estava vivendo, toda a tribulação diária que esse ministério lhe trouxe. Queridos, nós não somos chamados pelo Senhor envolvidos numa celeuma, de sermos envolvidos por uma vaidade de servidão. As pessoas estão esperando ser chamadas pelo Senhor numa noite vaidosa. Eis que eu te chamo, filho amado meu, eis que te escolhi, santo, filho meu, para que tu sejas abençoado nessa terra fazendo a minha obra. É isso que nós achamos que irá acontecer conosco. Eu quero lhe dizer que nós precisamos nos apaixonar novamente. Porque só uma pessoa apaixonada, ela não vai sofrer e abandonar ao Senhor. Porque ela sabe que a cada momento de tribulação há uma graça de Deus sobre nós. A cada momento de luta, de perseguição, há um livramento de Deus. Porque nós fomos chamados, mas não para andar um caminho abandonado, mas um caminho onde a palavra de Deus diz que aqueles que creem no Senhor, os sinais os seguirão. E isso para mim é de uma importância tremenda. Isso para mim é fundamental no meu ministério. É entender que todos
batalhas terríveis, enfrentamos lutas, às vezes dá uma folga, às vezes nós ficamos até maravilhados, porque o Senhor nos proporciona um tempo de refrigério para o descanso da nossa alma e começamos a viver milagres, 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 e isso vai alegrando o nosso coração. Mas nós não podemos nos esquecer que essa batalha ela é contínua. Essa batalha é contínua. O exército de Davi lutava, se cansava, convivia com aquele estresse de morte, de ver pessoas morrendo, agonizadas, de perder amigos no meio da batalha, mas havia um momento em que Davi colocava eles para descansar, havia momentos em que Davi proporcionava para eles alimento, proporcionava para eles água, refrigério, e quando eles percebiam, eles estavam já com aquelas bênçãos todas nas mãos, e eles voltavam para suas casas com aqueles despojos, era ouro, era prata, era bronze, era cavalos de raça, era coisas assim impressionantes, a ponto deles viverem um bom tempo desfrutando disso, mas eles continuavam sendo do exército, eles continuavam pertencentes ao batalhão de Davi, eles continuavam disponíveis para a luta, e às vezes isso tem faltado no meio dos cristãos que foram chamados para o exército de Deus. Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus diz que Jeremias ele começa a pedir a Deus para que venha sobre ele as misericórdias dele. Nós vamos encontrar lá no capítulo 3, 22. A misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido, porque as suas misericórdias duram para sempre. Renova-se a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Jeremias estava lá passando os apertos dele, queridos. Lá você vai ver no capítulo 11, versículo 18 e 19. O Senhor me fez saber e eu pude saber. Então me fizeste ver as suas maquinações. A palavra de Deus diz que enquanto ele adorava a Deus, enquanto ele profetizava a Deus, enquanto ele trabalhava para Deus, enquanto ele cantava para Deus, enquanto ele servia a Deus com risco de morte, o Senhor lhe fez saber. Não foi ninguém que lhe contou, não. O Senhor lhe fez saber que havia pessoas que estavam maquinando para matá-lo. Queridos, eu quero lhe dizer uma coisa. Nós não precisamos ir para um caixão para estarmos mortos. Basta alguém nos impedir de falar, basta alguém nos tirar a liberdade, basta alguém nos impedir de sermos de Deus, basta não conseguirmos fazer a obra de Deus, basta a gente não conseguir orar por uma pessoa, querer o bem de uma pessoa, que nós estamos maus. Jeremias estava dessa maneira. Houve momentos no ministério de Jeremias que Jeremias não conseguia fazer o que ele tinha que fazer. Chegou momentos no ministério de Jeremias que ele olhava e não via amigos, ele não conseguia enxergar amigos, ele vê a própria família dele contra ele, mas ele permanece ali, chorando, mas ele não se prostrava. Ele ficou abatido, sim, mas quando tinha que se levantar para fazer alguma coisa, lá ele estava. Porque ele sabia, queridos, quem era o seu Deus. Ele sabia das misericórdias do Senhor. Quero lhe dizer que é importante nós entendermos isso. A palavra de Deus diz no versículo de número no versículo de número 19 em diante, que não é a nossa força que
vai produzir a misericórdia de Deus, porque quando a misericórdia de Deus vem sobre a nossa vida, nós estamos praticamente abatidos. Quando a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida, nós estamos praticamente a ponto de desistirmos. A nossa boca só não falou, mas nós não estamos conseguindo fazer nada. Às vezes nós estamos enfiados num buraco. Às vezes nós estamos dentro de uma caverna, às vezes nós estamos dependentes de alguma coisa no mundo exterior, porque dentro de nós não nasce esperança. Por isso que Jeremias disse: quero trazer à memória o que me pode trazer esperança, porque ele estava num momento tão contrito, num momento tão apertado da sua alma, e que a mente dele não vinha nada na memória que ele pudesse se animar com alguma coisa que estava dentro dele, porque a dor era grande demais, a solidão era grande demais. Mas de repente ele diz essa palavra maravilhosa: quero trazer, olha só, ele puxa das entranhas da sua fé, ele puxa lá aquele grãozinho de mostarda, aquele grãozinho pequenininho de fé, aquele grão menor do que o grão de mostarda, ele arranca de dentro das suas entranhas e ele diz: eu quero trazer à memória, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E eu fico imaginando ele lembrando de Deus abrindo o mar vermelho, eu fico imaginando ele lembrando do anjo passando a guarnição de Israel, eu fico imaginando ele lembrando daquelas muralhas caindo ao chão, das histórias que haviam sido contadas para ele, das coisas que os olhos dele viram, do livramento que Deus deu para ele, porque Israel, muitos morreram à espada, mas o rei inimigo amou Jeremias e não deixou ninguém tocar nele. Ele foi protegido pelo inimigo, como Moisés foi protegido pelo inimigo. E eu não posso deixar de dizer isso para você, que quando nós nos entregamos a Deus, quando nós falamos: Deus, eu quero ser essa palavra, eu quero ser essa palavra viva. Talvez você não tenha conseguido falar ela dentro da tua casa, mas seja ela, seja essa palavra com a paciência, com a temperança, com o domínio próprio, seja o fruto do Espírito. Eu tenho batido nisso em cada live que eu tenho feito aqui com vocês. A importância, porque, queridos, Deus, ele não vai abrir mão de nós. Ele não vai. Entenda isso. Ele não vai abrir a mão de nós. Pode ser que um dia lá na frente a gente se arrependa, peça perdão e ele nos salve, sem galardão, sem nada, nos salve, por causa do imenso amor dele. Mas as coisas lindas, as coisas grandiosas, as experiências com Deus, essa nós não vamos viver se nós não nos colocarmos de pé. Se no momento em que nós estivermos desesperançados, estivermos oprimidos, nós não recebermos essa palavra de Deus no nosso coração e não sermos humildes o bastante para dizer: Deus, eu não tenho força, mas o Senhor tem. Eu não sei como eu vou mudar de vida, mas o Senhor sabe. Eu não sei quem o Senhor vai enviar, qual é o anjo que o Senhor vai enviar para me ajudar a levantar, a caminhar dentro dessa situação. Porque talvez você esteja indo dentro da igreja, você esteja indo nos cultos, mas você esteja indo na missa, mas você se encontra de uma maneira oprimida, você se encontra de uma maneira em que você não consegue nem adorar a Deus, não consegue agradecer a Deus, não consegue ver nada de bom que Deus está fazendo, apesar de tudo que você está passando. Deus está com você, porque, queridos, você não é um Jó que perdeu tudo praticamente simultaneamente, uma após a outra, e está
absolutamente sem nada. Enquanto você está sofrendo numa área, Deus está sustentando a outra. Você pode estar mal financeiramente, mas Deus está te dando refrigério na sua família. Deus sempre está fazendo alguma coisa, queridos, no meio da nossa luta. E Ele faz isso para que a gente glorifique Ele no pouco, para que no muito Ele nos coloque. Ele deixa sempre uma bênção acontecendo, para que a gente olhe para essa bênção como Elias olhou para aquela nuvem que era pequenininha e disse: olha, esse é um sinal de que vai cair uma chuvarada, de que Deus vai fazer o que Ele falou que iria fazer. Nós estamos andando às vezes cegamente nos nossos problemas, estamos andando cegamente no meio da nossa provação, e eu quero lhe dizer uma coisa: o Senhor é aquele que quando planta semente, Ele não tira o olho das duas. Ele olha de manhã, Ele olha de tarde, Ele olha de manhã, Ele olha de tarde. E é assim que você tem que ser. Enquanto você está com um olho no problema, intercedendo por ele, repreendendo ele, clamando a Deus para que ele seja destruído, para que Deus te dê força, e você está ali com outro olho na bênção. Deus, obrigada, porque apesar de toda a luta que eu estou passando, o Senhor tem me abençoado. Apesar de todas as provações que eu tenho vivido, o Senhor tem me abençoado. E dessa maneira o Senhor vai falar: ó, ela passa por luta sim. Ela passa por luta sim, mas olha lá, ó. Ela está glorificando aquele pouquinho que eu dei para ela. Sabe o que eu vou fazer na vida dela? Sabe o que eu vou fazer na vida dele? Eu vou transbordar. Eu vou fazer um milagre. Eu vou fazer alguma coisa que vai assustar essa pessoa, porque essa pessoa, eu vou ouvir essa pessoa dizendo: meu Deus, não acredito que o Senhor fez isso, obrigada, Deus. Eu vou surpreender. Às vezes a gente senta no banco da igreja emburrado, porque não tá dando certo. Ah lá, o irmão testemunhando, e eu aqui querendo, ele tá testemunhando que Deus deu um carro para ele. Deus, eu só tô te pedindo que o Senhor me dê dinheiro para arrumar o pneu da bicicleta. E o Senhor não está dando nada, o Senhor não me ajuda em nada, o Senhor não coopera comigo, o Senhor isso, o Senhor aquilo. Queridos, na hora que alguém estiver testemunhando alguma coisa grande, se desafie e comece a lembrar: o que é que Deus já fez por mim? Pô, aquele milagre eu não contei. Aí você pega o microfone, ou de gogó mesmo, e diz: olha, irmãos, eu ainda vou contar um testemunho grande igual o irmão aí. Porque o Deus que eu sirvo, se Ele opera nas pequenas coisas, Ele opera nas grandes também. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês. No dia tal, Deus fez isso, isso e isso. Queridos, Deus vai olhar para você e vai falar: epa, tem alguém diferente aqui. Tem alguém diferente aqui. Então eu quero que nessa noite, quero fazer uma oração pela tua vida. E dizer para você que o livro de Lamentações, por mais que tragam lamentações, não é murmurações, são um desabafo de uma alma, de um coração que no meio do seu chamado, no meio da sua caminhada, estava vivendo tribulações. E é importante esse livro para que você entenda alguns processos. E eu quero dizer para você que debaixo dessa palavra, você que está muito desanimado, e às vezes não é desanimado só de ir para a igreja, não. Você está desanimado de muita coisa, muita coisa. Você já está às vezes desanimado até de ter paciência. Eu não vou ter paciência, mas desanimei disso. O negócio agora eu vou para cima, vou dar na cara, vou arrepiar. Pronto, você está nessa fase aí já. Quero dizer para você: calma. Calma, é momento de mostrar uma diferença, é momento de profetizar isso. Senhor, traz a minha memória. Traz a minha memória o que pode me dar esperança. Porque eu acredito no Senhor. E eu sei que eu não vou morrer nessa praia. Eu sei que não é esse problema que irá me matar, sabe por quê? Porque o Senhor já me tirou de outros. E se o Senhor te tirou de coisas menores do que essa que você está passando, você entenda que é a oportunidade do grande milagre na tua vida.
É a oportunidade do grande milagre. Deus, o Senhor operou na minha vida no passado, em algumas coisas, eu te agradeço, o Senhor foi fundamental, foi preciso, foi na hora certa, eu te agradeço, Deus, nunca vou me esquecer das coisas que o Senhor fez, mas essa situação que eu tô passando é pior do que todas que eu já passei, e eu preciso de um milagre nisso, porque eu quero contar. Eu não quero só sair do problema, eu quero contar que foi o Senhor que me tirou dessa situação. E o Senhor vai fazer, sabe por quê? Porque Ele ama abençoar quem adora Ele. Ele ama. A Bíblia chega a dizer que Ele trabalha para aqueles que esperam nele. Oh, coisa tremenda, hã? Sabe aquele pai de família que acorda de manhã, 5 horas da manhã para ir trabalhar? Às vezes ele acorda cansado, às vezes com dores, mas é por amar a esposa, é por amar os filhos, que ele vai lá e trabalha. Trabalha doente, trabalha cansado, porque ele sabe que tem pessoas que esperam o fruto do trabalho dele. E eu quero lhe dizer uma coisa, somos dependentes de Deus. Por mais que Ele tenha nos dado sabedoria para conquistar coisas, por mais que Ele tenha nos dado saúde para conquistar as coisas, mas eu quero lhe dizer algo, guarda isso no teu coração. Tudo que nós pedirmos a Deus crendo, nós iremos receber. Sabe por quê? Porque o que a gente pede para Deus é aquilo que só Deus pode dar. Aquilo que a gente pode conquistar, nós vamos lá com a ajuda dele. Mas tem coisas, queridos, que só Ele pode dar. Só Ele que pode abrir essa porta. Só Ele que pode abrir essa porta. Então Ele encontra na nossa fé a esperança de que isso vai acontecer. E Ele trabalha para que aconteça, porque Ele sabe que nós não vamos dar glória a nós mesmos. Nós não vamos dizer, eu acordo cedo para trabalhar, por isso é que eu tenho um bom salário. Nós não vamos dizer, eu vou de bicicleta para o trabalho, ou eu ando a cidade inteira de bicicleta porque eu sou forte, né? Eu trabalho num serviço muito pesado, né? Serviço muito pesado porque eu sou forte, eu tenho saúde, graças a Deus, mas aquele graças a Deus é graças a mim, né? Então quando nós pedirmos a Ele, e só Ele puder dar, você pode ter certeza que Ele vai dar. Vai abrir uma oportunidade na nossa vida e nós vamos nos ver no milagre. Nós vamos nos ver dentro dessa vitória e nós vamos glorificar a Deus por essa vitória. Vamos testemunhar a Deus. E aquilo que nós conquistarmos com o nosso trabalho, com fé em Deus, nós também vamos receber. Vamos receber e vamos glorificar a Ele, porque nós sabemos que tudo vem de Deus e tudo coopera para o bem daqueles que servem ao Senhor. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento? Quero pedir a Deus pela vida de vocês, amém? Eu estou aqui também com a Gleice, Vera, Paz querida, que bom que você está aqui comigo, a Sueli está comigo também, diaconisa da igreja, a Ero, que saudade querida, que bom estar aqui com você, o Fábio, a Márcia Campos está conosco, amém? Obrigada pela tua presença aqui, querida, Deus te abençoe. A pastora Mari está comigo aqui hoje, ouvindo conosco, ela que estava com a gente na quarta-feira. A Lúcia Gomes, ela mora lá em Coxim. Paz, querida, você tá bem? Que bom que você também está acompanhando a gente. A Márcia está aqui também, a Márcia Alves. Márcia, beijo, tô te esperando na igreja, hein? Para nós estarmos orando juntas em nome de Jesus Cristo. Também tá a Lourdes, amém? A sogra da minha irmã e uma grande amiga nossa. Lourdes, saudade de você, viu? Deus te abençoe. Tá conosco também quem mais aqui? Meu Deus, é bastante gente. Meu filho também tá, apesar que eu sei, viu, Rodrigo? Que você dá uma entradinha e dá uma curtidinha só.
né? Que você tem um monte de coisa para fazer, tem um filho aí que muito bagunceiro, né? A Fernanda Fernandes está aqui com a gente também. Ela que é da loja lá Capricho, ó, coisa legal. Deus abençoe vocês, amém? A Aline Cadu tá com a gente de novo. Aline, vem cantar, Aline. Quero ouvir sua voz. Faz tanto tempo que eu não te vejo. Só te vejo pelo Facebook. Vem cantar, vem. Tô com saudade da tua voz. A Érica Costa tá com a gente também. Érica, beijo. Deus te abençoe. Amém? Em nome de Jesus. A Ivonete tá com a gente também. Ivonete, beijo, abraço. A Rose. Amém? Ah, vamos estar orando pela mãe da Rose, sim. Vamos estar sim, Rose. É uma pessoa que nós temos orado sempre. Também, Aline, estou com muita saudade de vocês. Amém, queridos? Vamos estar orando, então, pedindo essa graça. Espírito Santo, nós agradecemos a Ti por esse momento. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de ministrar a Tua palavra para algumas pessoas nessa noite. E também te agradeço por aquelas que vão estar ouvindo essa palavra amanhã ou depois. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor os guarde, que essa palavra possa, Senhor, animá-los, trazê-los, meu Pai, para a Tua presença. Que eles possam estar pensando acerca dessa palavra, meditando acerca dessa palavra. Eu te agradeço por cada um, Senhor. Visita as famílias, meu Pai. Visita o ministério dos teus filhos. Ministra, meu Pai, essa guerra, essa luta que eles estão passando. E, Pai, encontra, Senhor, no coração deles esse grão, Pai. Esse grão de mostarda, Senhor. Que eles possam, meu Pai, pedir a Ti sabedoria. Porque o Senhor diz que dá de graça. Pai, que o Senhor derrame sobre a vida deles. E que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Que os frutos do Teu Espírito Santo estejam com eles. Que eles tenham comunhão contigo. Que eles tenham comunhão com a família, com os parentes. Que eles possam ter comunhão com os amigos. Em nome do Senhor, com a igreja, pelo poder do Teu nome. Aqueles que estão afastados da igreja, que o Senhor os traga para a comunhão e os abençoe. Porque eu sei, Pai, que mesmo afastado da igreja, o Senhor tem tido misericórdia deles. E tem, meu Pai, está cuidando deles, porque nós temos orado por eles. Porque há um familiar orando, há um amigo orando, e o Senhor tem os sustentado até o dia, meu Pai, em que eles têm que tomar uma decisão. E eu peço ao Senhor que o Senhor esteja com eles. Eu clamo a Ti pela vida, meu Pai, dos que vão batizar, dos que batizaram, dos que estão fracos na fé, porque aceitaram a Ti há muitos anos e não estão conseguindo buscar renovo, não estão conseguindo, meu Pai, se atualizar na Tua palavra, não estão conseguindo, meu Pai, buscar-Te justamente, ou talvez por causa dessa frieza no coração de muitas pessoas. Tem sido difícil para algumas pessoas congregarem. E eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor traga novamente esse amor, essa paixão pela tua casa. Que assim seja e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Queridos, fiquem com Deus, amém? Querendo estar com a gente na igreja, a nossa igreja é a Igreja Brasil para Cristo, fica ali na Avenida Guter Hans, 4301, no Aero Rancho, amém? E Deus vai abençoar você. Faça-nos uma visita, convide alguém para vir com você, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.